Olá, esse é o vídeo 13 da série sobre lógica modal e falaremos um pouco sobre a relação de acessibilidade nas estruturas de Kripke. Vamos ver que algumas propriedades sobre a relação de acessibilidade garantem que as estruturas satisfazem alguns axiomas e esquemas, esses que nós falamos no vídeo anterior. Vamos lá? Quando tomamos uma estrutura modal qualquer, nós estamos dizendo que temos uma coleção de mundos, uma relação de acessibilidade e uma valoração que atribui um valor de verdade para cada fórmula atômica em cada mundo. Mas, em geral, falamos, até o momento, falamos somente de relações de acessibilidade quaisquer, ou seja, nós podemos ligar mundos a outros mundos de qualquer modo, sem qualquer restrição. Porém, nós podemos também limitar as estruturas que estamos considerando a partir de alguma propriedade sobre as relações de acessibilidade. Por exemplo, nós podemos considerar a relação de reflexividade para a relação de acessibilidade, ou seja, a ideia de que para todo mundo, o mundo acessa a si mesmo. Isso é bastante natural se estamos considerando a modalidade dialética da necessidade e da possibilidade. Observe que o fato de que algo acontece no mundo em que estamos vivendo, deveria validar que aquilo é possível, ou seja, nós precisamos ser capazes de acessar o próprio mundo onde estamos vivendo. E nesse caso estaríamos considerando que a relação de acessibilidade tem que sempre ser reflexiva. Mas podemos considerar outras propriedades, por exemplo, a propriedade da serialidade. Qualquer que seja o mundo, existe algum outro mundo que ele acessa. Poderia ser ele mesmo, mas pode ser que esse mundo não acesse a si mesmo e, ao menos, acesse algum outro. Nós podemos ter também a relação de simetria, que diz que para quaisquer dois mundos, se um deles acessa o outro, então o outro acessa o um. Ou seja, se eu acesso você, seria como dizer, por exemplo, se eu sou capaz de olhar nos seus olhos, então você também é capaz de olhar nos meus olhos, né? Isso é simétrico. E nós podemos ter também a relação de transitividade, que diz que para quaisquer três mundos, se um deles acessa o outro e o outro acessa um terceiro, então o primeiro acessa o último, ou seja, se x se relaciona com y e y se relaciona com z, então x se relaciona com z. E nós temos a relação euclidiana, que diz que para quaisquer três mundos, se um deles acessa um outro e esse mesmo mundo acessa um terceiro, então o segundo mundo acessa o terceiro, ou seja, se x acessa y e x acessa um z, então y deve acessar z. Note que esses nomes são muito similares aos dos axiomas que nós introduzimos no vídeo anterior. Nós tínhamos o axioma T, que nós dissemos que é o axioma da reflexividade, o axioma D, que é o axioma da serialidade, o B da simetria, o 4 da transitividade e o 5 da euclidiana. Vamos observar nesse vídeo como que esses conceitos se relacionam. A ideia de que a relação de acessibilidade tem uma relação intrínseca com a validade de certas fórmulas na nossa linguagem da lógica modal. Começamos com a relação de reflexividade. Vamos ver que quando nós temos uma relação reflexiva, então podemos garantir que essa estrutura satisfaz o axioma da reflexividade. Ou seja, se M é uma estrutura que a relação de acessibilidade é reflexiva, então esse M vai satisfazer o axioma esquema da reflexividade, o axioma T. Vamos demonstrar isso. Vamos então supor que nós temos uma estrutura reflexiva, uma estrutura com uma relação reflexiva e que essa estrutura não satisfaz a fórmula T, ou seja, não satisfaz para alguma φ que necessário φ implica φ. Para que isso aconteça, deve existir algum mundo W na nossa estrutura
tal que W satisfaz o antecedente, mas não satisfaz o consequente. Ou seja, W satisfaz necessário φ, mas não satisfaz φ. Observe que, como W satisfaz que φ é necessário e nós temos que a relação é reflexiva, então nós temos que W acessa o próprio W e, portanto, dessas duas coisas podemos concluir que W deve satisfazer a fórmula φ. Mas isso é uma contradição, nós supomos que W não satisfaz φ. Ou seja, quando nós temos uma relação reflexiva, então necessariamente essa estrutura vai satisfazer o axioma T. Mais à frente vamos ver como que conecta isso de maneira ainda mais significativa, mas por enquanto vamos estabelecer somente essa relação direta da propriedade sobre a relação da relação de acessibilidade para a validade de alguma forma. Depois vamos falar sobre a relação inversa. Seguimos com a análise de mais uma das propriedades. A propriedade que vamos tratar é a propriedade da transitividade. Se uma estrutura tem uma relação de acessibilidade transitiva, então a estrutura necessariamente vai satisfazer o axioma da transitividade, o axioma que nós demos o nome de 4. A fórmula necessário φ implica necessário que é necessário φ. Vamos observar que isso de fato procede. Então vamos supor que R é uma relação transitiva e que o modelo M, que tem essa relação de acessibilidade, não satisfaz a fórmula 4. Necessário φ implica necessário φ. Nesse caso, nós temos um mundo W na nossa estrutura que satisfaz a fórmula φ, mas não satisfaz que é necessário φ. Do fato de que W não satisfaz necessário φ, nós sabemos que deve haver algum mundo W' acessado por W, tal que W' não satisfaz a fórmula de dentro, não satisfaz a fórmula necessário φ. De novo, usando o mesmo raciocínio, nós vamos saber que existe um mundo W duas linhas acessado por W', tal que W duas linhas não satisfaz φ. Observe agora que nós temos que W acessa W' e W' acessa W duas linhas. Como a relação é transitiva, nós podemos concluir que W acessa W duas linhas. Porém, nós sabemos que W satisfaz que φ é necessário. Como satisfaz que φ é necessário e W duas linhas é um mundo acessado, então W duas linhas deve satisfazer φ. E isso entra em contradição com o que acabamos de demonstrar. Então nós temos um absurdo e vale, portanto, que se a relação R é transitiva, a estrutura necessariamente vai satisfazer necessário φ, implica necessário φ para todas as fórmulas φ, ela satisfaz o axioma esquema 4. Antes de avançarmos, vamos falar sobre algumas implicações entre as propriedades da relação de acessibilidade. Isso vai ser muito importante porque nós podemos usar esses resultados para depois chegarmos à conclusão sobre as fórmulas. Por exemplo, nós temos que se uma relação é reflexiva, então ela é serial. Se a relação é transitiva, é simétrica e é serial, então nós podemos concluir que a relação é reflexiva. E nós temos também que se a relação é euclidiana e reflexiva, então todas as outras relações podem ser derivadas, todas que nós listamos. Além disso, nós temos que se a relação é transitiva e simétrica, nós podemos concluir também que ela é euclidiana. Observe que essas relações aqui, elas não estão ligadas necessariamente a propriedades modais, e sim a propriedades da estrutura do grafo formado pela relação de acessibilidade. E na nossa lista de exercício, nós listamos isso como coisas a serem demonstradas. Vamos explorar agora mais um pouco do que acabamos de fazer e os seus significados. Nós tomamos uma propriedade P qualquer
sobre a relação de acessibilidade e nós estabelecemos uma relação de consequência ligada a essa relação de acessibilidade. Ou seja, se a nossa relação de acessibilidade é uma propriedade P, nós temos uma relação de consequência associada a essa propriedade. Ou seja, o conjunto sigma tem como consequência φ, dado que todas as estruturas que estamos considerando têm a propriedade P. Ou seja, para toda a M, W, R e V, com valoração V, tal que R tem a propriedade P, nós sabemos que toda estrutura que satisfaz φ ou sigma também vai satisfazer a propriedade φ. E como exemplo disso, nós temos exatamente aquilo que nós demonstramos. Na consequência reflexiva, nós sabemos que necessário φ implica φ para todas as fórmulas φ, e nós sabemos que a relação transitiva satisfaz que necessário φ implica necessário φ para toda φ. Mas, como já mencionamos, não necessariamente funciona no sentido oposto de modo muito natural. Vejamos o seguinte: se M tem uma relação de acessibilidade reflexiva, então de fato M satisfaz a fórmula necessário φ implica φ para toda φ. Porém, vale a relação contrária, ou vale a relação contrária a menos de alguma pequena mudança? O que nós temos? O que precisamos para fazer essa caracterização? De modo semelhante, nós demonstramos que se M é transitiva, então M satisfaz a fórmula 4 da transitividade. Mas, será que vale a relação contrária? É isso que vamos começar a responder. Primeiro, vamos mostrar que, de fato, a relação oposta ela falha. Mas isso vai nos dar uma intuição de que tipo de modificação nós precisamos fazer para estabelecer uma conexão mais forte entre a ideia de reflexividade e a satisfação da forma. É para isso que vamos introduzir o conceito que trabalharemos mais a seguir de frames. Vamos então encontrar uma estrutura que satisfaz a fórmula da reflexividade, mas não é reflexiva, não tem uma acessibilidade com a propriedade reflexiva. Ou seja, uma estrutura M, que satisfaz necessário φ implica φ, e M não tem uma relação de acessibilidade reflexiva. A estrutura que nós vamos montar é um exemplo bem simples. Vejamos o seguinte: nós temos um W, um mundo W, que acessa um mundo W', e esse W' acessa a si mesmo. Observe que o mundo W acessa somente W'. Então, o W' é aquilo que vai determinar os valores de verdade para as fórmulas com operadores modais, necessário, possível e assim por diante. O mundo W' também acessa somente o W'. Então, é o W' que vai determinar quem são as fórmulas necessárias em W'. Observe agora que nós podemos tomar os valores das fórmulas básicas, das fórmulas proposicionais básicas, como iguais nos mundos W e W'. Ou seja, o valor de uma fórmula x em W é igual ao valor da fórmula x em W' para todas as variáveis proposicionais da nossa linguagem. Isso pode ser sempre feito porque, apesar de nós não podermos determinar quais são os valores das fórmulas complexas, fixar quem é o valor das fórmulas complexas, nós podemos fixar diretamente quem são os valores das fórmulas proposicionais básicas. Então, observe que nesse caso aqui, nós temos que os valores das fórmulas básicas são os mesmos, das fórmulas complexas sem operadores modais naturalmente vão ser as mesmas, e o mundo que determina o valor das fórmulas com os operadores modais é o mesmo para os dois mundos. Ou seja, de modo intuitivo, nós podemos concluir
que não só o valor das fórmulas básicas, né, das fórmulas atômicas é o mesmo, mas o valor de fato de todas as fórmulas modais é o mesmo em W e em W'. A prova precisa desse resultado seria uma prova por indução finita, que eu vou deixar como resultado, porque nesse momento do curso nós estamos evitando essas demonstrações um pouco mais sofisticadas. A prova por indução finita pode ser feita como exercício por vocês, mas na segunda parte do curso vamos retomar isso de modo mais preciso e fazer demonstrações por indução finita. Por enquanto, vamos aceitar, porque é bastante natural dizer que as fórmulas vão ter o mesmo valor. Afinal, tem os mesmos valores para as fórmulas básicas e o mundo que determina o valor das fórmulas complexas, né, das fórmulas com operadores modais, é o mesmo tanto para W quanto para W', e é precisamente o mundo W'. Então, agora que nós temos isso, vamos fazer uma breve análise do que vai acontecer para uma fórmula φ qualquer. Se o mundo W satisfaz a fórmula necessário φ, então, como W acessa W', então W' tem que satisfazer a fórmula φ. Como W' acessa somente a si mesmo, então, e como a gente sabe que φ é verdadeiro em W', então φ é necessário em W'. De modo semelhante, se necessário φ vale em W', nós sabemos que φ vai valer em W' porque W' acessa a si mesmo. Como W' é o único mundo acessado por W, então W vai satisfazer necessário φ. Isso tem a ver com o processo indutivo que nós faríamos para demonstrar que os mundos vão ter os mesmos valores de verdade. Mas, além disso, nós sabemos então que W satisfaz uma fórmula necessário φ se somente se W' satisfaz uma fórmula necessário φ. E, de modo semelhante, nós temos que W' satisfaz necessário φ se somente se satisfaz φ, porque afinal de contas W' acessa somente o próprio W'. Como nós observamos, isso também vai valer para W, porque ele vai ter os mesmos valores de verdade que o W'. Então, nesse caso aqui, nós chegamos à conclusão de que todos os mundos da nossa estrutura vão satisfazer que necessário φ implica φ, porque sempre essas fórmulas vão ter o mesmo valor e, portanto, se for verdadeiro, vai implicar o outro que é verdadeiro. Se for falso, tudo bem, não importa qual seja o valor da outra fórmula. Então, W satisfaz necessário φ implica φ e W' também satisfaz necessário φ implica φ para todas as fórmulas φ. E nesse caso, nós podemos concluir que a estrutura que nós montamos de fato satisfaz o axioma esquema T, necessário φ implica φ, porém a estrutura M não é reflexiva porque o W não acessa a si mesmo. Note, porém, que aqui nós fizemos um truque, e é isso que eu quero chamar a atenção para preparar vocês para o próximo vídeo. Que é o seguinte, de um certo modo, para fazer com que a relação falhe, de um certo modo, nós fizemos com que W acessasse um mundo que copia ele mesmo. Ou seja, o W ele é reflexivo de um modo indireto. Porém, para contornar esse problema, nós precisamos criar uma relação, uma noção de validade que é mais geral do que a ideia de que vale em todas as estruturas. E é isso que vamos começar a entender a partir do próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo.